Graça e paz, tudo bem? Olha só, eu estava fazendo o meu devocional e lendo Lucas capítulo 15, me veio uma dúvida a respeito da história do filho pródigo. Qual que é a moral da história do filho pródigo? Por que Jesus contou essa história? O que Jesus estava querendo ensinar através dessa história? Porque em Lucas capítulo 15, Jesus vai contar 3 histórias que são até apelidadas de o capítulo dos achados e perdidos. Jesus conta a história da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu e do filho que se perdeu. E tanto na história da ovelha que se perdeu quanto na dracma, Jesus termina a história e dá a lição da história. Por exemplo, eu estou aqui com Lucas 15 aberto, quando ele termina de contar a história da ovelha, ele fala assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então ele dá a moral da história. Quando ele termina a história da dracma, ele fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas a história do filho pródigo, ele encerra a história no diálogo do pai com o filho mais velho. A pergunta é: qual que é o sentido da história do filho pródigo? Para nós entendermos a moral da história, nós precisamos entender para quem Jesus estava contando essas histórias. Então o capítulo 15 de Lucas vai começar dizendo o seguinte, verso 1: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então os publicanos eram os coletores de impostos, eram homens corruptos, eram homens odiados pela maioria das pessoas, homens ladrões. E pecadores, chegavam os publicanos e pecadores para ouvir Jesus, pessoas que eram discriminadas pela sociedade da época como pessoas pecadoras. Versículo 2 fala: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei e os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que copiavam a palavra de Deus. Eram responsáveis por fazer as cópias da palavra. Eram entendidos na lei de Moisés. Então haviam esses dois públicos, os pecadores e os religiosos, os fariseus, doutores da lei. Versículo 3 fala: e ele, Jesus, lhes propôs uma parábola dizendo, e aí ele vai contar a história da ovelha perdida, na sequência a história da dracma perdida e a história do filho pródigo. Quando Jesus ele conta essas 3 histórias para os fariseus e os pecadores, em primeiro lugar, Jesus vai contar a história da ovelha que se perdeu para mostrar que Jesus ele se importava com os pecadores. É por isso que Jesus comia com eles, é por isso que Jesus se relacionava com eles. Jesus estava dizendo para os fariseus: eu ando com eles, me relaciono com eles, porque eu me importo com eles, assim como um pastor se importa com uma ovelha que se desgarra do rebanho, ele deixa as outras para trás e vai atrás daquela que se perdeu. Depois ele conta a história da dracma. A dracma era uma moeda de grande valor e uma mulher tinha 10 e ela perde uma. E Jesus conta que essa mulher revira a casa, ela varre tudo, acende candeeiro e ela não sossega até encontrar aquela que se perdeu. Jesus estava dizendo para os fariseus, dizendo assim: olha, eu vou fazer todo o possível, não vou poupar esforços para salvar alguém que está perdido, para resgatar alguém que se perdeu. Por isso que eu ando com eles, com os pecadores, por isso que eu gasto tempo com eles. E depois Jesus conta a história do filho pródigo para mostrar que os fariseus eram o próprio irmão mais velho. O irmão mais velho. O irmão mais velho estava indiferente a respeito do irmão que se perdeu. O irmão mais velho, quando ele volta para casa, na história que Jesus conta, ele ouve barulho de festa
Olha só, Jesus disse que havia festa no céu por um pecador que se arrependia. E agora Jesus conta essa terceira história, deixando muito claro, dizendo que eles que estavam se ressentindo porque Jesus andava com os pecadores eram aquele irmão mais velho, que volta e se ressente. Fala, ué, o que está acontecendo? Que barulho de festa é essa? E o empregado fala assim, o teu irmão voltou e o teu pai matou um bezerro cevado. E ele fica ressentido. E eu quero encerrar esse vídeo aqui dizendo o seguinte: uma das características do irmão mais velho é a indiferença com aquele que está perdido. A indiferença com aquele que se perdeu. Será que nós não nos tornamos tão religiosos, tão orgulhosos da nossa santidade, tão presos no ativismo religioso, pensando que tudo que nós fazemos para Deus, todo o nosso trabalho para Deus é suficiente? Lembrando que trabalho para Deus às vezes está dentro do próprio templo. Às vezes esse trabalho para Deus que nós fazemos, ele está dentro das quatro paredes da igreja, e nós ficamos tão orgulhosos do trabalho que nós realizamos dentro das quatro paredes que nos tornamos indiferentes, insensíveis com os perdidos. Para se pensar. Quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, as lágrimas desceram do meu rosto. Eu disse, Senhor, não permita que eu me torne indiferente. Não permita que eu não sinta a responsabilidade por aqueles que estão perdidos. Imagina, eu fiquei pensando, imagina se Jesus contasse a seguinte história. O filho mais novo estava lá cuidando dos porcos, com fome, desejando se alimentar da comida dos porcos. Ele fala, quantos na casa do meu pai, quantos empregados, tem fartura de pão e eu aqui passo fome. Mas de repente ele levanta a cabeça e ele vê o irmão mais velho. E o irmão mais velho fala assim, meu irmão, eu vim aqui te resgatar. Eu vim aqui te levar de volta para a casa do pai. E de repente o pai, que não sabia que o filho mais velho tinha saído, porque o filho mais velho estava no campo trabalhando, ele levanta os olhos e vê o irmão mais velho trazendo o irmão mais novo de volta. Talvez essa história teria outro desfecho. Não sejamos religiosos e nem tenhamos a síndrome do irmão mais velho, que fica indiferente para aqueles que estão perdidos. Bom, esse vídeo já estourou o tempo. Fica aí para você pensar e refletir. Será que você está indiferente aos perdidos? Graça e paz.